Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Bom, cresce agora com a recusa e também com a desistência da CBF em contratar o Lancelotti como técnico da seleção brasileira. Cresce agora a busca por um novo técnico e o nome mais cogitado pela seleção brasileira, ou não pela seleção, mas por grande parte da mídia, é do técnico Abel Ferreira. E isso tem, como eu posso dizer a vocês, tem todo um porquê. Né? Se nós formos ver todo o desempenho do Abel Ferreira nos últimos 4 anos aí, à frente do Palmeiras, é um nome assim, o nome mais forte a chegar na seleção brasileira. Na verdade, eu não sei por que não buscaram o Abel como primeira opção quando saiu o Tite, né? Tendo em vista o trabalho que ele já vinha fazendo e todo o desempenho dele no Palmeiras, à frente do Palmeiras. Não só, muitas pessoas elas falam assim, não, mas o Abel, ele quando chegou no Palmeiras, ele pegou o time pronto, o time montado. Verdade, quando ele chegou no Palmeiras, o time já estava pronto, já estava montado. Porém, o time não é o mesmo e já faz muito tempo, né? E mais uma coisa, quando o Abel chegou, o Abel teve inúmeras dificuldades em ter um desempenho satisfatório no Palmeiras. Isso é uma verdade também. Se você for parar para analisar e pensar, o time do Palmeiras teve inúmeras dificuldades, né? É, eu lembro de uma entrevista que o Abel deu, que ele falou que o Palmeiras não tinha jogadores, né? Porque começou a jogar. Mas aí quando ele fala que não tinha jogadores, não é que não o elenco do Palmeiras estava sem jogadores, é que não tinha jogadores para atuar e jogar da forma que ele queria. E isso todo técnico tem num momento ou outro da carreira dentro do clube essa percepção. Tanto é que por que a renovação? Pelo desgaste em relacionamento entre jogador treinador, né? O jogador e torcedores também, né? Por que não falar isso? E também porque em algum momento o jogador ele cansa de um certo, não é que cansa, né? Há um desgaste, o jogador já ganhou tudo, não vê mais o que ganhar, então é lógico que o Palmeiras, a grande ambição e a grande busca do Palmeiras é pelo Mundial, né, de clubes. Que eu também, cara, cá pra nós, eu vejo alguns torcedores aí, você pode falar, dar risada, sei lá, às vezes eu falo pro meu pai, ele fala assim, não, mas não temos um mundial, tal. Eu falei, cara, é só você olhar a história dos mundiais de clubes, quantos clubes tem, né? O Manchester City, quão poderoso era o Manchester City, não tinha um mundial, ganhou agora por último, né? E você vê outros times na Europa, então acho que vocês estão pilhando aí numa coisa que o próprio Brasil, se você for ver de quando que vem aí a questão do Mundial, a Libertadores no Brasil, o pessoal nem dava importância. Né? Era um campeonato que ninguém dava importância. De 92 para cá que a Libertadores passou a ser um produto assim, né? E muito se passou pelo rival do Palmeiras também, né? O seu vizinho lá de centros de treinamento. Então, pessoal, falando tudo isso, voltando para o Abel ele teve dificuldade sim no início, mas isso depois ele controlou, depois até dessa entrevista que ele falou, é só você puxar, dar um Google aí, você vai ver. E depois que ele deu essa entrevista falando que não tinha jogadores, ele voltou atrás, ele deu um passo atrás, falou, opa, não é bem assim, eu não estou falando que não temos jogadores, não temos jogadores com algumas características específicas, que é aquilo que eu falei, que eu estou falando agora. Às vezes você pega, assume um time, o jogador ele tem algumas características, mas que para o seu esquema de jogo, para o seu estilo de jogo, não tem dentro do elenco. Então por isso que o treinador, no primeiro momento, ali no primeiro ano, ele tem que trabalhar com o que tem. Então ele vai ter que refazer, criar
estilos de jogo, formas de jogo, para poder vencer as barreiras. E depois de um certo tempo, 6 meses, aí abre janelas de transferência, você começa a ver jogador dentro da categoria de base, você começa a ver jogadores dos times menores ou dos times que estão aqui à sua volta, e você começa a suprir aquela necessidade que você sente no clube. É isso. E o Abel, ele fez isso brilhantemente. Quantos times ele já fez, desfez, vendeu, comprou, trouxe jogadores. Então o Abel já está mais do que provado, já foi provado a fogo aí, porque a torcida do Palmeiras é uma torcida que é exigente, né? Porque ganhou muito, então se torna uma torcida mais, né? Ó, quero isso, quero aquilo. Então é uma torcida que sabe o que quer. Essa é a verdade. A torcida do Palmeiras sabe o que quer. E então o técnico hoje que eu vejo no Brasil mais preparado para assumir a seleção brasileira, né, técnico do Brasil, técnico que está atuando no Brasil, é o Abel Ferreira. Então, não sabemos ainda como que vai ser o Palmeiras se de repente esse contato. E aí é um grande marco, porque imagina, você vai ser o primeiro técnico fora do Brasil que vai assumir a seleção brasileira. Então, eu entendo que tem vários técnicos aí que estão assim com o olho até brilhando para poder assumir, porque é a seleção ainda que tem o maior número de títulos mundiais. Então, não é qualquer seleção, não. As pessoas, às vezes, o brasileiro em si, ele perdeu o descrédito pela seleção. Hoje, o brasileiro, ele tem muito mais a questão do clube, né? E tirou essa questão da seleção brasileira até pela questão política, né? A gente vê aí, ó, a seleção brasileira sem um técnico, o Tite saiu depois da Copa do Mundo, da última Copa do Mundo, aí contrataram um técnico interino, e só foram contratando técnicos interinos, né? Contratou um técnico interino da seleção sub-20, não deu certo, aí levou o Diniz para tampar ali uma brecha ali até o técnico do Real Madrid vir para o Brasil, ele desistiu, aí levantaram aquela fumaça e tal, falando que ele ia vir, não veio, o Ancelotti não veio. Aí depois contrataram o Dorival também, que ficou pouco tempo. Então, assim, você vê que a seleção brasileira, que a CBF, ela tá fazendo várias coisas e tudo errado. Tudo errado. Isso só mostra a desorganização de uma instituição que é tão poderosa, que tem um nome tão forte. E isso eu estou falando do futebol mundial. Então, se agora for atrás de realmente de trazer um técnico como o Abel Ferreira, que é um técnico que é realidade, realidade que eu faço é que é um técnico pronto, né? Eu entendo como o técnico Abel Ferreira o mais preparado dos últimos tempos. Se você for ver o trabalho que o Tite fez, o trabalho que o Abel fez, aí você fala assim, Paulo, mas o Tite ganhou o Mundial, o Abel não. Essa é a diferença. Lógico que é uma diferença grande, sim, mas é a diferença. Restante de trabalho, de bagagem, o Abel não perde nada, me desculpa. Então, tá na hora da CBF começar a pensar na seleção brasileira, né? Porque estamos próximo aí, estamos na parte final das eliminatórias. Aí a CBF lança a questão de cor de camiseta para a próxima Copa do Mundo. Não sabe nem se vai. É difícil não ir, né? Porque são 6, 7 seleções em 10. Bom, se não for, vai ser o maior fiasco da história, né? Desse presidente que aí está da CBF e de todos os demais lá. Mas eu falo assim, pra que pensar em camisa, cor de camisa, sendo que já tem a cor da camisa que já é conhecida mundialmente, todo mundo sabe que a cor da seleção, da camisa da seleção brasileira é aquela. Ele tá querendo mudar pra quê? É pra mudar o foco? É pra tirar o foco do que tem que realmente ter foco? Eu creio que sim, porque o foco hoje é o técnico e não camisa, e não cor de camisa, pelo amor de Deus. Vamos começar a pensar no que realmente é importante e não ficar pensando em a cor da camiseta, é isso, é aquilo, tantas coisas que nós temos que nos preocupar porque o clube faz coisa errada, o clube não pune como deveria punir alguns torcedores e a CBF fica sempre omissa a uma coisa, sempre omissa a outra, sabe?
e o que precisa realmente dar importância não dá. É uma bagunça, por isso que tá aí, ó. Você vê hoje a criançada que tá vindo, né? 7, 8 anos, você não vê. Hoje em dia você vê mais a criançada tendo como. É lógico que hoje, muito por causa da questão da transmissão do futebol europeu, da Liga dos Campeões e tudo mais, mas você vê muito mais hoje a questão da criançada hoje com camisa do Real Madrid, do Barcelona, falando de jogadores lá, do Yamal e tudo mais, do Rafinha que está lá no Barcelona, do que jogadores do Palmeiras, né, jogadores do São Paulo, do Flamengo, sabe? Então, assim, temos que recuperar e resgatar essas coisas. Essa é a verdade. E para mim, ao meu ponto de vista, hoje o Abel Ferreira é o melhor técnico que nós temos no futebol brasileiro. Aí nós temos outros bons técnicos que surgiram, mas tenho certeza que eles não aceitarão assumir a seleção brasileira por todo o contexto que há envolvido nessa seleção na CBF hoje. Então, assim, eu acho que o Abel Ferreira, né, desde que dando autonomia para que ele possa trabalhar, que ele possa realmente administrar ali os seus comandados, o Abel Ferreira é o grande nome, tá bom? Não sei qual que é a sua. Eu dei aqui um start aqui. Agora eu gostaria muito de ouvir a sua opinião para que a gente possa ter um bate-papo aqui na questão aqui de comentários aqui civilizados e de repente você coloca aí o técnico que você acha que poderia assumir aí a seleção brasileira. Esse é o vídeo de hoje, né? Tô aí com a bandeira do Palmeiras, aí com a toalha do Palmeiras, porque para mim hoje o técnico do Palmeiras é um técnico mais bem preparado, tá? Tem o Felipe Luiz do Flamengo, mas é um técnico que começou agora, então o Rogério nem fala, nem quer saber de seleção, ele acha que tem que ser um técnico de fora. Eu tenho certeza que se perguntasse, ele falaria aí do Abel, que é um grande nome pela consistência de trabalho que ele tem, tá? Por tanto tempo. Então, pessoal, se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário aí para que a gente possa dar continuidade a esse debate, a esses pontos que eu aqui coloquei sobre o time do Palmeiras, o técnico do Palmeiras, a CBF e todo o contexto envolvido aí, tá bom? Não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo.